Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 30 de dezembro de 2017, um sábado entre nuvens em Foz do Iguaçu e bastante quente também. Este é o verbete de número 4.348. Ele tem 5 páginas, 42 logias e 9 máximos. O tema é Autorresiliência ao Estresse Evolutivo, da especialidade Imunologia. O verbete foi redigido pelo verbetógrafo veterano Ricardo Rezende. Ricardo Rezende é graduado em Biblioteconomia, brasileiro, natural de Uberaba, Minas Gerais, voluntário da Conscienciologia desde 1999, docente de Conscienciologia desde 2006 e tenepsista desde 2014. Na definição, então, a autorresiliência ao estresse evolutivo é o ato ou efeito de a consciência lúcida, homem ou mulher, encarar, enfrentar e sobrepujar com eficácia e sabedoria prática as tensões, conflitos íntimos, crises de crescimento e pressões naturais da existência humana, inevitáveis na dinâmica da autoevolução consciencial, de modo a favorecer as autorreciclagens continuadas. Na pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da autossoerguimentologia, a força autopensênica perante as pressões holopensênicas, a flexibilidade autopensênica, os lucidopensenes, a evoluciopensenidade. Na fatologia, o destaque entre várias linhas, a atitude de enfrentar e reagir positivamente às crises existenciais e estresses sadios. A condição de fortaleza intraconsciencial desassediadora. A autorresistência equilibrada às pressões externas. A autoimunidade evolutiva. O emprego e aprimoramento de autotrafores essenciais na resiliência evolutiva. A primazia da qualificação do temperamento, a compreensão maior da dinâmica da autoevolução consciencial, a resiliência psicossomática evolutiva. Na parafatologia, a autodefesa energética, a expansão do potencial energético e a autossustentabilidade energética. Na argumentologia, nós destacamos o item taxologia, onde o autor apresenta, em ordem alfabética, 10 exemplos destacáveis de estresses benéficos, que vale muito a pena nós debatermos esses itens ao longo da tertúlia. E também no item atitudes, o autor traz 14 exemplos de atitudes ou recursos de enfrentamento cosmoético dos estressamentos evolutivos, todos os 14 também bem explicados, o que também pode gerar um excelente debate. Na remissiologia, nós vamos destacar 5 verbetes: binômio, resiliência e exemplarismo, crise de crescimento, eustresse, momento de parar e resiliência consciencial. Na frase enfática, a autorresiliência ao estresse evolutivo predispõe à autossuperação contínua, permitindo a consciência experienciar, com neofilia e firmeza de ânimo, as fases da existência intrafísica. Na questionologia, você já refletiu quanto ao grau e à qualidade de resiliência pessoal aos estressamentos evolutivos? Emprega o máximo da força consciencial cosmoética pessoal para enfrentar as intempéries, percalços e vicissitudes da vida humana? Na bibliografia específica, o autor traz 5 referências para ampliar aí as pesquisas dos leitores, dos tertulianos e tertulianos interessados em ampliar esse importantíssimo tema. Na mega-análise, elaborada pela equipe da Enciclosapiens, destacamos os seguintes 20 itens: autoimunologia, acuidade, autoprofilaxia, autoadaptação, autoconfiança, autodesassédio, lucidopensene, autossoerguimento, autorreciclagem, autossuperaciologia, autorrespeito, neofilia, compreensão, interassistência, homeostase, ortopensenidade, otimismo, sabedoria, sobreparamento e
temperamentologia. Bom, como o nosso verbetário que é veterano já sabe que a primeira pergunta é o que levou você a pesquisar, a escrever sobre esse tema, quiser nos contar, enfim, os bastidores, né, desse verbete. Sim. Olá, boa tarde. É normal, assim, ao longo da vida humana, a gente vai experimentando vários tipos de situações que a gente vê que são estressantes, geram tensões, né? E eu estava vendo, assim, que quando eu vi o termo estresse evolutivo ou sadio, poxa, mas então existe estresse negativo, existe o evolutivo? Então, quer dizer, nem todo estresse é negativo? E me questionei, né? E aí eu falei assim, mas o que seria um estresse evolutivo? Já que todo estresse me causa mal-estar, tensão, eu generalizei na época o pensamento, né? E aí eu fui ver assim que, não, peraí, aí eu fui estudando, fui vendo que no meu caso, as minhas tendências de criarem situações onde eu fomento, alimento estresse negativo eram muito predominantes, e os estresses positivos evolutivos, que eu hoje também vivenciava, só que eles eram menores. Porque eu percebia que assim, a minha tendência, por causa da falta de domínio emocional, era criar situações, era fomentar, alimentar estresse negativos. Então, você no dia a dia, você se deixa levar pela raiva, pela ansiedade, pelo medo, e você cria situações de estresse, que podem ser dispensáveis, você não precisaria estar criando isso. Por outro lado, os estresses evolutivos, eu pensei, não, eu vivencio, mas necessariamente eu ou desencadeio ou aproveito tão bem esses momentos de estresse evolutivo. E eu vi assim, a importância, se eu entrar num caminho de entender mais o que são estresses evolutivos, aproveitá-los mais e diminuir a minha predisposição a criar estresses negativos, eu vou muito mais longe. Por quê? A tendência de você não se frear. Porque quando você cria uma situação de estresse negativo, você tende a criar, além da rigidez, da tensão, dos sintomas do estresse, a tendência é você se frear. Porque aquilo está te gerando desconforto, mal-estar, você está aquele mal-estar que você não quer continuar para frente. Então é melhor parar por aqui para que o estresse pare de me causar problema, e aí, em tese, eu resolveria a minha situação. Só que eu vi que eu estava nesse movimento perdendo a oportunidade de promover umas reciclagens. Então, quando você percebe, não, já estou tomando consciência de alguns estresses negativos que não mais quero para mim, que eu não vou mais fomentar isso. Por outro lado, estou lúcido dos estresses positivos. Eu quero trabalhar mais em cima disso, de aproveitar mais, desencadear mais isso. E aí, ou seja, eu vou me liberar mais, vou estar mais dinâmico, porque eu não vou estar toda hora parando com fadiga, com estafa, porque eu vou estar aproveitando realmente os estresses evolutivos e não fomentando os outros. Então, essa foi a linha da pesquisa que eu falei assim, eu preciso investir nisso para me reeducar e com isso eu dou um passo maior em relação a esse modo de viver a vida humana. E no seu título você traz a questão da autorresiliência, então você foi desenvolvendo essa imunidade, essa capacidade de lidar melhor com os estresses e transformá-los, né, me parece, em evolutivos. Essa é a ideia de que você traz sobre autorresiliência? O que você a resiliência é no sentido de você... onde eu queria pegar mais, sim, não é na resiliência no sentido mais, por exemplo, da física, do elástico, não é tanto nesse sentido, sim, embora está dentro. Mas a resiliência no aspecto de adaptação. Porque é o seguinte, os desconfortos que... há uma tendência, pelo menos eu vi no meu caso, de que o mal-estar e o desconforto sempre é negativo. E aí eu não quero isso para mim. Eu quero estar sempre bem, confortável, feliz, homeostático. Eu não quero desconforto. E eu percebi que há uma confusão nisso, porque assim, é preciso também se adaptar aos desconfortos, a alguns mal-estares que são positivos por estarem dentro do contexto do estresse evolutivo. Então, muitas vezes, quando eu reajo àquele desconforto, é porque eu não quero me adaptar, porque aquilo para mim, como de imediato já cheguei à conclusão que é ruim, eu não quero me adaptar, eu quero sair daquilo. Então a condição aqui é o caso, não, como eu vou fazer para entender que eu não preciso dos estresses negativos, eu posso descartá-los, eliminá-los e não incentivá-los a ter isso, mas ao mesmo tempo entender o que são os estresses evolutivos e como me adaptar melhor a eles, como aceitá-los, de que faz parte da dinâmica da evolução consciencial. Entende? Eu acho que é esse modo, essa cognição, essa reeducação em relação a isso. Muito bom. E resiliência tem esse aspecto, né, da adaptação, né? Foi o conceito que veio da física, mas a psicologia, a área de humanas,
né, trabalha bastante. Muito bom. Nós temos alguns verbetes, né, na enciclopédia, essa questão da resiliência, e temos mais alguns em revisão, sabe, Ricardo? Que é interessante. Está vindo mais verbetes sobre essa temática da resiliência, que é bem importante. André, vamos aproveitar que você já está aí pronto. Então, bom, primeiramente, Ricardo, parabéns aí pelo verbete. E, assim, eu estava pensando aqui na sindromologia, na página 23, num problema que acomete aí muitos profissionais da assistência, inclusive professores, que é essa autoprofilaxia da síndrome do burnout. Ou seja, o burnout ele dá muito problema, somente o pessoal da pedagogia, o pessoal da docência. E eu queria que, justamente olhando essa condição, né, que a gente está lidando, e o planeta está lidando, principalmente aqui no Brasil, nós estamos lidando com as réus, que vêm ser assistidas e tem uma demanda toda, a gente vê aí até o nível de agressão que os alunos acabam fazendo com os professores, né? E isso está numa calada assim, né? Uma escalada muito grande. E como que você sugere para o professor, ele, lá no seu cotidiano, eu vi que você coloca algumas saídas profiláticas, mas olhando esse quadro de você poder dar o norte para esse professor. Então, quando eu estava estudando a síndrome de burnout, eu percebi assim, uma informação que eu achei interessante ali, que eu até comecei a olhar também para a síndrome de burnout está muito relacionada à vida profissional. Mas eu percebi assim que outras áreas da vida a pessoa também pode manifestar a síndrome de burnout. Então, eu estava vendo aqui, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção na característica da síndrome, que a autoestima é medida pela capacidade de realização e sucesso. Ou seja, a pessoa busca um alto desempenho, ela acaba ficando obstinada, compulsiva, para que ela sinta uma autoestima forte, ela sinta uma pessoa muito melhor, e aí ela entra na onda e ela passa, como eu vi lá na síndrome de burnout, tem 12 estágios, né, que a pessoa passa para até conseguir chegar ao efeito maior da síndrome, que é a estafa, o esgotamento. Mas ela passa por 12 estágios. E aí eu estava vendo lá que essa é uma visão distorcida da pessoa de como ela se dá valor, ou ela se dá valor de uma forma equivocada, distorcida, que vou então mostrar, na verdade, o fato que parece mais isso, uma tentativa de buscar reconhecimento, status social pelo trabalho que ela faz, para daí alimentar o ego dela e ela se sentir melhor. E aí há uma perda de visão de quem ela é, quais os valores que realmente são mais saudáveis ela aplicar, realmente os trafores que ela tem. Ela perde uma visão de quem é realmente ela, do que ela pode se manifestar de um nível mais homeostático. Então eu vejo assim que, primeiro, eu acho que a primeira questão é ver essa questão íntima dos valores, dos interesses pessoais que estão coerentes com as suas prioridades evolutivas. Então, por exemplo, nós conscienciólogos também podemos manifestar traços de workaholismo e depois acabar desencadeando uma síndrome de burnout. Eu mesmo vi essa situação esse ano, que eu comecei a pegar um monte de frente de trabalho na conscienciologia, e eu falei, não, parece que tudo indica que eu estou dando conta, estou tendo estofo. E aí chegou um momento que eu vi que desencadeou uma estafa, que isso manifestou por uma experiência que eu tive no estrefismo. Que eu me vi no estrefismo, um ambiente parecido com ambientes da conscienciologia, que geralmente mais cleans, mais brancos, e tinha uma quantidade muito grande de consciência do meu lado. Fazia um círculo do meu lado. E elas todas queriam que eu fosse atendidas, queriam ser atendidas por mim. E eu, naquela hora, eu senti naquela pressão, aquele mal-estar de que eu não tinha condição de atender todo mundo. Eu dei um grito e joguei um monte de energia para afastar todas elas. Uma mega gafe extrafísica, né? E aí acordei com aquela experiência, sentindo todo aquele volume de energia saindo até quando eu tivesse, na hora que eu acordei. E assim, pronto, está claro para mim que meu estofo chegou no meu limite. Eu passei do meu estofo. E aí comecei a diminuir as atividades, parei o que eu estava fazendo e tal. Mas ali para mim foi claro a experiência do que estava a situação. Então, eu vejo assim, até eu escrevi um artigo para a Apex que fala sobre estofo autoevolutivo, para explicar um pouco sobre essa situação. Então eu vejo que, assim, independente do caso, da função, do papel da pessoa, seja professor, seja estudante, qualquer papel que ela está desempenhando na vida humana, é essa questão assim, de você ver, assim, primeiro, qual é o seu fôlego, avaliar essa questão do fôlego, das suas capacidades, e, coerente com isso, a fazer o que você consegue. Independente se é um ambiente externo, está pedindo que você algo mais, não ceda.
Isso que eu acho que o problema é sério. Porque quando você cede, você está se auto-respeitando. Você está sabendo que você não pode, mas você quer dar mais e você vai chegar numa situação limite. Que ou vai ter uma estafa psíquica e pode até ter uma somatização, vai começar uma doença física. Então, eu vejo que o principal é saber o seu potencial, a sua capacidade, ser coerente de estar dentro desses limites, não passar desses limites. Somente passar quando você está desenvolvendo gradualmente, você está aumentando o seu estofo, mas por etapas, por fases, e não pular etapas. E aí, nesse processo, que você vai estar mostrando autorrespeito. Que eu acho que o mais sério que tem nesse assunto todo é a questão do autorrespeito. Saber seus limites e respeitar. E aí, na Consciologia, como a gente tem essa preocupação com a evolução, há um certo desassossego de falar assim, eu quero evoluir para amanhã. Só que nós estamos muitas vezes operando, o modus operandi pessoal, o modo de funcionar, devido ao temperamento e tal, está já há bons séculos ainda nesse modo. Estamos mudando aos poucos, não dá para fazer uma mudança tão abrupta. Então eu vejo que esse desassossego, esse afobamento tem que ser diminuído, tem que ser mais respeitado, esses limites, e andar conforme os passos que você realmente consegue dar. Eu acho que é por aí. Sim, a única questão assim que assim algum outro norte que eu gostaria que seja possível, né, de se passar você pega o caso desse professor, né, que às vezes ele tem uma carga horária que ele acaba pegando aulas em diversas escolas. E isso que cria esse efeito que você está falando, né? Quer dizer, ele para compor um salário adequado, que ele precise pagar suas contas, as suas metas e tudo mais, ele acaba atendendo diversas escolas. E aí ele entra nesse quadro que você está falando. Então, qual que seria a saída, por exemplo, você acha que do ponto de vista bioenergético, até você fala aqui da questão do sobrepairamento, qual desses 14, de repente, meios, né, que você armou para tentar melhorar esse processo de resiliência? Você indicaria? A primeira questão que eu vejo é a experimentação. Por exemplo, no meu caso, eu fui testando a quantidade de atividades que eu conseguia assumir, e aí chegou num ponto que eu vi, não, isso aqui é meu limite, tal experiência mostrou isso para mim. Eu acho que primeiro, no caso, o professor, se ele está vivenciando tal momento com determinadas atividades, e está já analisando quais os efeitos que está tendo disso, aí se ela vê, não, já estou demonstrando sinais de estafa, independente da questão profissional, das pressões, se ela não fizer algo, ela vai estar cometendo autossuicídio lento. Exatamente. Isso. Então ela vai ter que achar uma forma de se respeitar e dar uma corte nos excessos. Agora, se ela está vendo que ainda está dando conta, o estofo está bom, não está tendo sinais de estafa, dá para seguir um pouco mais para frente, continue. Que aí você vai ver até onde você pode ir, mas quando começar a apresentar os sinais de estafa, você volta um pouco atrás. Eu acho que tem que ter essa maleabilidade de saber a hora que tem que parar, a hora que tem que continuar. Eu acho que trabalhando nisso, a pessoa não vai se frear ao ponto, por exemplo, qualquer sinal de estafa ou desconforto, não, pause, para. Não, acho que tem que analisar, avaliar para ver se realmente, não, é o momento para parar, não é o momento para prosseguir. Porque dependendo do caso, muitas vezes você está assim, mesmo que tenha desconforto, pode ter alguns sinais de estafa, você pode estar passando pelo momento de ultrapassar um determinado grau de estofo para outro. E aí exige um pouco mais de esforço. Depois que passa, alivia, você já aguenta tranquilo. Então, acho que tem que ver assim, aonde está essa situação. Se ela está mais longe de mudar esse patamar, está próximo. Se estiver próximo, aguenta mais um pouco. Se não, para, depois você continua. Acho que tem que ter essa maleabilidade. E eu queria ter, assim, dentro dessas atitudes, né, que você enumera 14, eu gostaria que você pudesse dar dicas, né, de como melhorar e alargar a anticonflitividade e o sobrepairamento. Se nesse pudesse, caso, se você, caso? não, pode ser num caso Qualquer genérico, é só para, justamente desses 14 pontos, né, você tentar aprofundar. O que você faria, o que você aconselha para melhorar seu nível de anticonflitividade e seu nível de sobrepairamento? Quais são as técnicas que você usa? Você está citando dois específicos aqui. Dois itens. Tá, dois itens. 2 e o 14. Que é o item 2 e o 14. Da anticonflitividade, o que eu estou tendo experiência é para conseguir realmente ter menos conflitividade com os outros, que está dando resultado para mim, é você detectar e superar os próprios conflitos íntimos. Porque eu percebia que a hora que eu não estou me aceitando, que eu não estou bem comigo, que está havendo ainda um choque de ou coerência ou está dando um choque da minha forma de pensar e agir com as minhas coisas pessoais, alguma coisa não está funcionando bem, eu vejo que eu tenho que regular, ajustar isso para me funcionar melhor, para tirar os conflitos. Então, eu vejo que
quando eu tiro esses conflitos, quando eu estou convivendo com os outros, as minhas intolerâncias, as minhas rejeições, as minhas incompatibilidades com os outros tendem a diminuir. Porque eu vejo que a maior parte dos meus conflitos com os outros, geralmente, é porque eu estou mal resolvido em alguns assuntos, que é comigo mesmo. E aí o contato com o outro traz essa dor, traz esse mal-estar. Então, eu vejo que, para mim, funciona mais detectar os conflitos, por exemplo, no momento, que estão mais vigentes, que você vê que são os mais destacáveis, autoconflitos, mexer neles, seja com terapia, seja com simetria, seja através de vários cursos, você vai ver quais ferramentas você acha que são mais eficazes para você, arruma aqueles conflitos, aqueles do momento. Não é para mexer todos os conflitos da vida inteira, é só aqueles do momento, que você não dá conta. E aí, arrumado aquilo, você vai ver como é que eu mudei minha relação com os outros. Se isso fez diferença, se fez, então estou no caminho certo. Então, acho que isso aí está ajudando. No caso do sobrepareamento, o que eu vi assim, é que o ato de você buscar aplicar várias ações que vai aumentar a sua lucidez, a sua autocognição, tende a você a ampliar a sua visão, como as coisas funcionam, como as realidades são. E aí tende a você, naturalmente, de uma forma mais espontânea, a sobrepairar as coisas. Então, eu vou tentar pegar um caso pessoal aqui. Então, por exemplo, eu ainda estou fazendo consultoterapia, e aí tem umas situações pessoais minhas que eu estou estudando para poder entender como é que eu funciono, como é que eu ajo em relação àquele assunto. E deixa eu ver qual que é o caso ali. Tá. Então, por exemplo, assim, recentemente, hoje na consultoterapia, foi me chamado a atenção do tema apatia. E aí, numa das sessões lá, foi colocado o tema apatia. Eu falei assim, aí eu comecei a sentir o processo de apatia durante a sessão. Aí me chamou a atenção, falei assim, que, nossa, eu nunca tinha reparado nisso em mim, que eu tenho um estado de apatia, especificamente parecia apatia parapsíquica. Eu fui pesquisar, achei lá que o Valdo já tinha citado esse termo, apatia parapsíquica, e lá no 700 experimentos ele considera como um megatrafar composto. E aí eu fui estudar, fui pesquisar, e eu falei, nossa, realmente eu estou detectando que eu tenho algo que para mim era muito sutil, que é a apatia parapsíquica, e que se hoje, devido a ter acontecido tantas coisas na minha vida, eu vivenciei várias coisas, eu, quando tive essa informação, não me impactou. Porque é o seguinte, eu já tinha dados suficientes sobre minha personalidade, sobre minhas coisas do passado, que eu falei assim, não, eu entendi a relação dessa apatia com o meu contexto geral, porque a apatia parapsíquica, ela também tem relação com a falta de adaptação, tem relação com inadaptação. E o meu histórico da minha vida intrafísica, eu sempre tive sinais de inadaptação existencial. E aí quando eu pego essa informação hoje, com 36 anos de idade, entendendo o contexto, todo o meu histórico, aquilo não me perturba. É como se eu tivesse com conhecimento um pouco mais acima da minha própria realidade. Então, ela não é um choque, não é um impacto para mim saber daquela informação. Então, agora, se pegasse 10 anos atrás, se eu tivesse com menos experiência ou menos conhecimento sobre algumas coisas, aquilo talvez ia me dar um choque, não ia me ajudar, e eu ia me considerar autoestima baixar, alto valor, aquela coisa toda, e não ia me ajudar. Eu ia acabar entrando em uma crise mais patológica. Então, por exemplo, nesse caso de autocognição, esses choques, esses impactos de realidade, eu vejo que muitas vezes os amparadores seguram algumas informações que eles sabem que no momento não é o ideal. Vai esperar mais um pouco para você aprofunde mais sobre aquilo e entenda para que você não caia numa situação de estresse negativo. Porque quando vem no momento certo, é um estresse produtivo. Porque aquilo vai ter um entendimento, aquilo vai ter uma aplicabilidade, vai ter um motivo. Vai ser útil. Vai ser útil. Para a consciência. Justamente. Então, acho que nesse aspecto da autocognição é um sentido de você ter um sobrepareamento porque teve todas umas etapas de elaboração de pensamento, desenvolvimento de cognição, que fez com que você entendesse aquilo de um ponto de vista mais racional. Da ideia de autopesquisa em dia, não é, Ricardo? Você que está com autopesquisa mais em dia, e acontece aqui uma palavra-chave nesse seu item 14, que é desdramatização. Sim. Então, consegue ter esse sobrepareamento, esse distanciamento, até para não dramatizar tanto as nossas mazelas, as nossas imaturidades, conseguir ter esse, né? E eu acho que essa que você fala em cognição, autopesquisa em dia, acho que é um ponto bem importante. E a pesquisa em dia, é que você a forma de fazer hoje na consultologia tem várias. Você pode usar a projeção, você pode usar trabalho com as energias, a escrita, o próprio voluntariado. Então, não falta recurso para fazer autopesquisa, né? Então, acho que seguir esse caminho de investir nessas autopesquisas, naturalmente, sua autocognição vai aumentar, vai expandir, e a sua tendência de pensar
as realidades e paridades de uma forma bem racional, de modo que a desdramatização vai ficando cada vez maior. Bom, vamos atender um pouco aqui os teletertulianos, tem várias perguntas, Ricardo. Na Teoriologia, página 23, poderia explanar sobre a teoria do estresse? Aqui ela é só para trazer a ideia, né, assim, de que eu não peguei o contexto histórico aqui, mas teve um... Eu esqueci de pegar essa informação, mas foi um pesquisador que trouxe essa teoria do estresse, né, o conceito de estresse. Eu não peguei, eu esqueci de pegar esse dado. Aqui, está aqui. Na verdade, está na etimologia. Aqui, ó, a palavra estresse foi incorporada em medicina a partir dos trabalhos do fisiologista estadunidense Walter Kaino e do fisiologista canadense Hans Selye. Então, assim, então surgiu a partir desses trabalhos para analisar a questão do estresse, né? Eu acho que o que eu acho mais interessante hoje é quando o Valdo atualizou essa informação de trazer o verbete estresse, que é mostrar que aquele conceito de estresse que eles colocaram era totalmente patológico. Aqui, no caso do estresse, do que o Valdo defende, é um conceito positivo do estresse. Então, eu acho que assim, o que está muito já é muito falado, é muito visto essa ideia do estresse, então todo mundo já cria a ideia de que isso sempre é patológico. Né? E essa teoria do estresse, ela já trazia o estresse e o distresse. O distresse é o estresse negativo. Sim. E o estresse é esse que você está falando, esse estresse evolutivo. Esse que, né, lhe impulsiona para frente, que faz com que você avance e supere questões. Né? E o Hans Selye é uma pessoa fundamental. E hoje a teoria do estresse vem avançando muito, né? Vem entrando, tendo muita pesquisa, mas tem ainda muita coisa para desenvolver sobre isso. Tecnologia, página 23, Ricardo, primeira linha. As técnicas pessoais de autodomínio holossomático e as técnicas pessoais de autodesassédio. Poderia falar mais sobre essas duas técnicas? Então, de autodomínio holossomático, aqui na Consulologia a gente tem vários também instrumentos que a gente pode fazer isso, né? Então, o próprio EV, trabalhar com a parte negossomática, né? A questão do soma, né? Assim, os cuidados básicos que precisa ter, né? Que é dieta alimentar, exercício físico. Então, se você pegar cada veículo, né? Soma, negossoma, mentalsoma, psicossoma, cada um deles tem alguns instrumentos que são mais úteis para isso, né? Então, tem que ver quais aquelas que você, no momento, tem mais afinidade, que vale a pena aplicar, que tem mais eficácia para você. Então, no meu caso aqui, eu estou no básico ainda, né? Assim, nas técnicas de autodomínio somático, então começa do soma, né? Tentando trabalhar sempre com essa questão de manter a saúde somática. Na ergossoma, aí como eu estou identificando essa parte da parapatia, parapsíquica, estou vendo que eu preciso trabalhar mais com energia, tem alguns trabalhos ainda vou ter que fazer nisso. A parte mental soma, né? O ato de você escrever de forma contínua, você já está com isso também trabalhando o domínio mental soma. Ou se você fomentar mais leitura, mais estudos, mais pesquisas. E na parte psicossomática, eu acho que essa parte, por exemplo, da autorresiliência ao estresse evolutivo, ou você pegar também o tema estofo autoevolutivo, são formas de abordagens para você tratar de um modo diferente as suas reações psicossomáticas. Porque, em geral, há uma tendência a assim, deixar correr todas as reações psicossomáticas sem muito discernimento. E aí, no caso, você vê, não, posso trabalhar com a parte psicossomática de uma forma que eu controle o processo sem reprimir, mas que eu permita fluir de uma forma com mais discernimento, com mais sabedoria, para que eu possa fazer o ajuste. Aqui excedeu, eu volto. Aqui a minha modo como eu tratei essa emoção está um pouco exagerada, então vou tentar trazer ela mais para o racional. Então, eu acho que ver todas as ferramentas que tem para cada domínio de cada veículo que a gente oferece na Consulologia e ver o que mais se adequa a você e aplicar. E aí, ao longo de anos, você vai vendo resultados do que funcionou mais e menos, e aí sempre tem um ajuste, né? Então, naquela época, no passado, determinada abordagem técnica funcionava melhor, hoje não funciona tanto, eu tenho que aplicar outra forma. Então, tem que ver cada caso. E também você falou da técnica de autodesassédio, técnicas pessoais de autodesassédio. Sim. Aqui também é bem personalíssimo, né? Assim, você vai ver pelos artigos publicados, vários autores têm abordagens muitas vezes similares, outras diferentes em relação a como a pessoa está promovendo o autodesassédio no dia a dia. Para mim, uma coisa acho que é geral, assim, que pode ser útil para a maioria,
Por exemplo, eu utilizo a técnica do verbete como uma forma de autopesquisa, para daí promover a autodesassédio. Então, por exemplo, quando eu detectei esse assunto, apatia parapsíquica, uma forma de me incentivar a fazer autopesquisa e estudar é pensar em propor esse verbete, para que durante o momento que eu estou estudando, pesquisando, eu já vou cair na ficha, já vou entendendo mais, vai desencadeando experiência sobre o assunto. Quando eu chego na hora de definir o verbete, eu já vou ter acumulado conhecimento e experiência sobre o assunto. Então, isso vai me ajudar de certa forma, promover um nível de autodesassédio em relação àquele assunto. Então, para mim, é uma forma que me ajuda. Agora, tem que ver, porque é uma forma que para mim está funcionando mais. Tem que ver para a pessoa assim, como ela poder no dia a dia utilizar algumas técnicas para poder ter um maior autodomínio ao autodesassédio. Mas eu vejo que o autodesassédio ele tem que ser ações práticas, tá, bem funcionais, porque antigamente, quando eu era mais jovem, eu tinha mania assim, para mim poder conseguir ser uma pessoa equilibrada, então no dia a dia, qualquer pensamento que vinha negativo, eu cortava de uma forma radical, mais repressiva, porque pronto, eu tenho que ficar com a cabeça limpa o tempo todo, eu não posso deixar pensar coisa ruim. Então era uma forma repressiva que não funcionava, porque depois, quando eu via aquilo ficava acumulando, chegou uma hora que dava um estouro, que eu manifestava a minha patologia mais explícita. Então não adiantava segurar. Então eu vejo que esse trabalho de trabalhar, aumentar o soma, vai ajudar a promover a mais autodesassédio. Então, assim, para mim, o que mais deu resultado é investir na intelectualidade, na questão de autodesassédio. O seu tema me dá uma ideia, Ricardo, assim, de que, lendo o seu verbete todo, de que aumentar essa resiliência ao estresse, ou seja, esse estofo, essa adaptação, já é uma forma de desassédio. Porque você já não se assedia mais com estressores ou com crises de crescimento, ou zonas de desconforto que vão chegando. Você vai num crescendo, que é a propósito do verbete, de adaptação, de superação, quer dizer, isso é um desassédio de fato, me parece que está muito explícito. A própria técnica sua é uma técnica de desassédio. Porque no final da história, quando estava estudando sobre estresse, a principal fonte de estresse é a ignorância negativa. Se você sai da condição da ignorância, vai para esse caminho da ampliação da autocognição, você vai no caminho de descarto do estresse negativo e de aproveitamento maior dos estresses evolutivos. Eu acho que é trabalhar com a questão da saída da ignorância. Eu acho que é o caminho que ajuda a funcionar melhor. Sabe? Parece que tem ajudado a humanidade a caminhar um pouquinho mais ao longo do tempo. Ricardo, na Fatologia, página 22, segunda linha, como conseguir a difícil arte da manutenção ao longo do tempo da condição de fortaleza intraconsciencial desassediadora sem esmorecimentos? Quando eu estava mexendo com esse tema e também com o tema estofo autoevolutivo, uma reflexão que eu estava fazendo é o seguinte: imagina quantas e quantas vidas intrafísicas você vivenciou situações difíceis, complicadas, adversas. Eu já tive algumas rememorações de algumas difíceis minhas, mas eu fico pensando que foram poucas, porque assim, pensar em questão de milênios, não estou pensando só em poucos séculos. Quantas e quantas vezes tivemos vivências difíceis, que passamos fomes, que tivemos perdas de pessoas próximas que nós gostávamos. Então, quantas situações difíceis já passamos e quantos tivemos que tentar naquela época, penso que não tivesse um nível de discernimento ou inteligência tão grande, mas pelo menos assim, ter que aguentar aquele mal-estar, mesmo não necessariamente da melhor forma, e depois vai para a próxima vida, muitas vezes recorre, acontece novamente as vivências, de novo você vai ter que aguentar aquele processo, e daquelas vivências anteriores vai repercutir nas vivências futuras, que vai gerar traumas, vai virar situações desconfortáveis, que você ainda não está bem lida com aquilo. Então, ou seja, essa questão de passar inúmeras vidas repetindo situações que são dolorosas, que a gente não sabe lidar ainda, isso já é um movimento de trabalhar com resiliência. Ou seja, a própria vida intrafísica, de você passar por essas situações, ela já te tende a caminhar para desenvolvimento da resiliência. Porque pela repetição da vivência, você vai ver que você vai agindo um pouco mais diferente a cada vez que você revivencia aquilo. Então, eu vejo que primeiro esse movimento natural da evolução já vai trazer para a pessoa maior resiliência.
Agora, a partir do momento que ela já toma lucidez de todo esse processo e ela quer ainda fazer mais do que isso, não só deixar no processo natural, aí vem a questão assim da questão da autolucidez, do autoconhecimento, de você assim acompanhar como você se manifesta, não ficar mais dominado pelas emoções, dominado pelos instintos. Você vai estar lúcido acompanhando como você se manifesta, daí você vai estudar como você manifesta e tentar se reeducar conscientemente. Aí que muda o processo, que vai ser muito mais catalisado. Então, acho que essa parte da desenvolvimento da fortaleza, ela vem, então, dessas miríades de experiências passadas que você foi desenvolvendo mais força, naturalmente, pelo processo evolutivo. Porém, agora, como intermissivista, lúcido, com a método da dispersidade, você já está experimentando de forma lúcida como provocar, como manifestar essa fortaleza. Então, por exemplo, ou pelo menos alguns tijolos dessa fortaleza, porque acho que fortaleza intraconsciencial, mesmo só um ser ou não, isso pronto, né, mais acabado. Porque a gente tem algumas situações hoje na Conscienciologia, no grupo, que já são assim vislumbres dessa situação. Então, por exemplo, quando você está trabalhando com energia, você tem um fenômeno de você sentir, por exemplo, já senti na dinâmica da dispersividade, quando tem um exercício lá de epicentrismo que você você exercita a condição de epicom lúcido. E aí você sente, eu vejo que muitos amparadores lá promovem extrapolação parapsíquica, que eles te dão um aditivo de volissolínico, vamos dizer assim, para você sentir um pouco mais de força consciencial e ver como é que é a diferença entre a sua atuação agora e a sua atuação no extrapolacionismo. Se você fosse no extrapolacionismo. Ali você deve ver o vislumbre do potencial que você tem para chegar lá. Então eu vejo que esses pequenos momentos que você já sente essa fortaleza extraconsciencial é esse desafio de fazer isso e imprimir isso todos os dias, sabe? Então até eu estava brincando, eu estava conversando com a Tatiana agora há pouco, coincidentemente eu estava vendo Netflix agora de manhã, e tinha um documentário sobre brinquedos e a história dos brinquedos, o marketing, tudo está envolvido em relação à história dos brinquedos. E lá estava falando sobre a história do brinquedo He-Man. E aí, aquele velho grito, né? Eu sou a força, né? Então, eu vejo que na atuação do Valdo, quando trabalhava com a gente, eu vejo que ele tinha uma tendência a estimular isso. Cadê sua força? Sabe, de colocar isso, mas imprimir isso. Então, eu acho que o caminho é a gente trabalhar com isso de várias formas, ferramentas, que for possível, para que no dia a dia a gente não tenda a repetir o que fazia no passado, de ficar, eu estou com dorzinha, estou com vitimazinha. Não, vai. Você tem força, sabe? Resgata essa parte sua que você sabe que você tem, que quando a gente está passando coisas difíceis, a gente vê que aparece aquilo, e a gente sabe superar aquela situação. Então, é trazer isso para o dia a dia, sem necessariamente precisar vir em situações difíceis, dores, problemas, para resgatar isso. Resgate todo dia, entende? Eu acho que a ideia é essa. Quer fazer a pergunta? Isso, mas qual é a diferença do estresse positivo, evolutivo e o negativo? Que sintomas que a gente pode, que sinais que a gente pode identificar? O que eu vejo é o seguinte, o estresse negativo, ele tende a rebaixar a sua lucidez. Ele tende a colocar você numa situação pior do que você estava antes. É como, por exemplo, quando você, numa situação de trânsito, você alimenta a raiva, você alimenta ali a impaciência e você começa a agir de uma forma agressiva no trânsito. Quando você está vendo como é que você está agindo daquela forma, você está vendo que sua lucidez já baixou, a sua sanidade baixou, a sua energia está contaminada, intoxicada, você está mais assediador. Então, você vê ali que aquele estresse negativo que causa adrenalina, que causa aquela hiperexcitabilidade, abaixa você, te coloca numa situação ruim. Então, a tendência do estresse negativo é te colocar na condição de bicho, sabe? De bicho, animal. Já o estresse positivo, ele tende a colocar você num aspecto mais consciencial. Você como consciência mesmo. Aquilo que tem de melhor de você. Então, quando você, por exemplo, nessa vida de forma lúcida, consciente, está priorizando a autoevolução lúcida e está fazendo várias ações, vários passos para isso, você está criando várias situações de crise de crescimento que você, no momento, é desconfortável, traz um mal-estar, parece que é um estresse negativo, mas quando você vê os efeitos daquilo, está te fazendo muito melhor. Você está com a forma de pensar e agir está melhor, está mais qualificada, a sua interação com as pessoas. Então, por exemplo, o desconforto, o mal-estar que aparentemente era negativo, mas os efeitos não são negativos.
Então, acho que é isso que é o discernimento de cada situação, sabe? Fatologia, Ricardo, página 22, sexta linha. De quais modos nós todos, e aí o Ted Tertuliano fala especificamente da área da saúde, que a gente sabe que ele é um médico, podemos conseguir a antissomatização das parapatologias estando em contato constante com pacientes e parapacientes? E todo assistente, né, Sim. faz isso, todo tenepsista. Então, aí é o que eu estou vendo é o seguinte, por exemplo, uma situação que eu vivenciei lá na dinâmica de especialidade também que eu achei bem interessante. Que nos dias da dinâmica, a Marina estava coordenando, a Marina Tomás estava coordenando a dinâmica, e ela estava no exercício de epicentrismo, ela estava lá no papel, e aí, quando eu estava com os olhos fechados, buscando ver o que estava acontecendo dentro do campo, eu tive a nítida, uma sensação bem nítida e bem materializada de um grande paredão ao lado da Marina, um grande paredão. Era uma coisa que eu não conseguia de modo algum atravessar. Parecia um imenso paredão. E eu vi que aquilo tinha a ver com autodefesa, mas eu pensei, mas por outro lado tem alguma coisa estranha. Eu comecei a analisar aquele paredão, as minhas energias, a minha tentativa de invasão funcionava, mas eu estava sendo acolhido de alguma forma. É como se o paredão não bloqueasse a assistência a mim. Eu falei, mas como é isso? Como é possível ter um paredão me impedir de chegar, mas eu não deixo de ser acolhido? Aí eu percebi a ideia de autorrefratoriedade evolutiva, ou autodefensividade, que você pode imprimir um campo autodefensivo, campo energético autodefensivo, mas isso não vai criar repulsa ou afastamento das consciências. É possível acolher as consciências mesmo com campo autodefensivo. Então eu vejo que a gente conseguir dominar as energias ao tal ponto que a gente consegue ter um campo defensivo, mas não repulsivo, mas que acolhe, isso que é o desafio nosso. Então eu vejo que talvez, né, nesse caminho que a gente está seguindo de trabalhar com energia, trabalhar com parapsiquismo, a gente vai desenvolver essa capacidade de saber se proteger, se imunizar em relação às energias patológicas, mas sem acolher as consciências, sem deixar de acolher as consciências. Então eu vejo que é um caminho. Não sei como isso vai funcionar, que eu sinto que eu ainda estou na fase de aprender ainda a promover uma autodefesa eficiente, ainda conseguir fazer acolhimento de alto nível, ainda estou aprendendo. Mas eu acho que o caminho é esse, é como a gente fazer isso, esse tipo de trabalho. Porque, então, nesse momento que a gente está, eu acho que é compreensível a gente entender, bom, se eu não estou lá ainda, preciso me desenvolver em relação a isso, vou aplicar ações para desenvolver isso, então vou desenvolver a parte do negócio somático. Então, vou ter que, de certa forma, entender no momento evolutivo, até que eu não conquiste isso, e me adaptar ao que tem. Então, assim, por exemplo, faço o máximo possível para poder ter uma defesa no atendimento aos pacientes, às pessoas e tal. Faço assimilações, não consigo bancar, ainda me contamina, outras horas me contamina menos. Esse processo de ainda ficar não ficar o ideal ainda, vai ser necessário, até a gente aprender a fazer funcionar melhor. Então, eu acho que assim, é não brigar com a situação, eu assimilei, é ruim, não quero mais isso, não acho que não é por aí, é aprender pelo exercício. Então, vamos lá, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Agora, consegui mais me defender, mas sem deixar de acolher. Agora, de novo. É teste por teste por teste, até uma hora você vê assim, não, agora estou começando a ficar bom nisso. Estou conseguindo não causar tanto dano a mim. Estou conseguindo assistir sem causar tanto dano. Então, acho que é por aí. É como se fosse aumentando o estofo assistencial, né? Isso. É mais um, aí vem mais um, Isso. né? Acho que é isso que essa fortaleza que você percebeu, essa ideia da muralha é muito interessante. Tem muita capacidade de lidar, né? Também com o que vem, mas assim no sentido de aumentando esse estofo para cada vez acolher mais, dando conta assistencialmente do que vem. Acho que é um pouco evolução isso, né? A gente ser cada vez mais capaz de acolher mais e mais e encaminhar e assistir mais consciências, né? Isso você fala muito bem, é um aprendizado, é uma constante e vai estar sempre numa zona assim de um pouco, às vezes confortável, às vezes desconfortável e não dá para fugir disso, né, Ricardo? Acho que o seu Verbete é bem claro nisso, eu acho ele muito realista, né? Muito assim, como é de fato, né? A assistência, a evolução não é só um caminho de rosas, de pétalas, não, né? É muito suor, é muito trabalho.
Isso foi nesse sentido. Eu acho que bem interessante essa sua abordagem. Não, só para complementar, eu acho que se a média das pessoas está na mesma fase evolutiva e ainda precisa conviver com alguns estresses negativos, que não é o ideal, porque assim, eu defendo o estresse evolutivo e é o caminho melhor, a auto-resiliência é o estresse evolutivo, mas devido ao nosso nível de maturidade, a nossa condição evolutiva, ainda a gente se permite o estresse negativo. Então, assim, é compreensível, não é aceitável, mas é compreensível. Então, por ser compreensível, eu acho que não dá para poder ficar nos extremos. Não, eu vou rejeitar todo tipo de discurso, eu vou rejeitar os mal-estar e os desconfortos promovidos pelo estresse negativo, porque, por fato, ele é patológico e tal. Mas, muitas vezes, que nesse caso você está fazendo assistência, você está vendo ali que você não domina ainda a sua blindagem, você ainda sofre com assédio, não é o ideal, você vai se qualificar para sair dessa situação, mas enquanto não chega a isso, não brigar com essa situação, sabe? Porque eu vejo duas formas de brigar, que é porque eu vejo com erro. É você rechaçar aquela experiência porque ela é ruim e não dá conta de você se blindar melhor, ou você entra no estado de apatia. Eu vou aceitar então, vou me sujeitar, então vou sofrer mesmo, vou ficar nessa. Sou incapaz, não posso. Então vou entrar nessa onda que é assim mesmo que eu dou conta. Eu acho que nenhuma das duas abordagens é o ideal. O ideal é pensar assim, não, vamos pela abordagem mais de exercício, de prática, de desenvolvimento, de aluno buscando aprender o que outras pessoas mais graduadas aprenderam. Então é nesse processo mais de educação mesmo. E o que a gente sabe de resiliência é que você vai aumentando a sua resiliência na medida que você vai criando estratégias de enfrentamento, né? As mesmas dificuldades, as mesmas percalços, né? Você vai aumentando esse estofo, esse elenco de estratégias de enfrentamento, e claro, a sua resiliência vai aumentando, a sua assistência, enfim, que você faz uma transposição, né, bem interessante. Ricardo, ainda fatologia, página 23, agora a primeira linha. Muitas vezes não temos muita autobenignidade e autoassistência no nosso dia a dia. Quais as suas dicas para termos o autorrespeito constantemente? Bom, para mim o que está funcionando é o seguinte, primeiro não negligenciar você olhar para si mesmo, para você deixar de pesquisar e ver a sua situação atual. Quanto mais você adia a olhar para si mesmo, de ver o que você tem, de aspectos a melhorar, né, de conflitos a superar, de trafores que ainda estão ansiosos, quer dizer, se analisar o máximo possível da sua consciência e ver o que precisa ajustar, se você prolonga muito isso, eu já percebi no meu caso a tendência de um estado de apatia, de melim, de abatimento, aí você fica mais, o autodesafeto fica mais forte, e com isso o desafeto com os outros também fica mais forte. Então, quanto mais tempo você deixa essa situação acumular, vai ficando pior a sua relação consigo mesmo e com os outros. Então, eu vejo que você não deixar, primeiro, essa situação acontecer, de você estar em dia em relação, assim, de sempre estar se olhando o que pode ser melhorado, o que pode ser feito, não deixar acumular esses mal-estares íntimos. Então, procurar ajuda, eu acho que é o primeiro caminho. E nesse caminho, durante esse processo, essa autopesquisa, as autossuperações, você vai vendo, não, peraí, melhorei tal ponto, valoriza aquilo que você melhorou, isso aqui não melhorei ainda, estou com dificuldade, vou buscar ajuda, você vai fazendo os ajustes. Mas o importante é ver e valorizar que esse caminho que você tomou e as ações que você fez, deu resultado, mesmo que não foram os desesperados, aquelas altas expectativas, mas deu certo. Sua relação com você e com os outros melhorou um tanto. Vamos continuar nesse caminho. Eu acho que pensar que essa autorreeducação, ela não pode ser anual, ela não pode ser a cada 2 anos, é uma autorreeducação que ela vai ter efeito, muitas vezes, ao longo de décadas. Eu percebo no meu caso pessoal, que olhando algumas rememorações do passado, de outras vidas, e vendo, comparando com o atual, eu estou na fase de uma etapa de autoeducação que não é um período curto, que é um longo período de autoeducação. Então, ter essa visão realista, eu consigo me qualificar, mas assim, isso tem que ser realista no sentido de pensar o prazo. Não espere grandes mudanças revolucionárias em meses e anos. Eu vi no meu caso que, na minha condição evolutiva atual, é preciso mais tempo. Eu não vou deixar de cumprir, me esforçar e fazer o que é preciso, mas eu preciso entender
que não adianta ter um nível de intensidade de afobamento e um esforço mega, muitas vezes você vai ver que o resultado não é aquele que você esperava, porque tem coisas que são, como diz assim, não depende, como é que eu vou dizer isso? Não é porque você quer que vai acontecer do jeito que você quer, entende? Eu acho que o seu esforço vai ser louvável, vai ser meritoso, mas não espere algo que muitas vezes você está sendo irrealista. Tem que ser realista conforme o seu nível de maturidade e nível evolutivo atual. Ricardo, nessa pergunta, aqui o nosso tertuliano, ele fala em dicas para termos o autorrespeito constantemente. Na sua opinião, dentro desse seu tema, quando é que a consciência falta com respeito em relação a si própria, em relação a lidar com os estresses? É quando assim, o ideal não é isso, mas o que é mais visível é quando os danos estão sendo feitos. Então, assim, quando você com autorrespeito já materializou, já criou danos, sejam danos somáticos, sejam danos emocionais, é quando você já vê que o dano está visível, ele não está mais no sutil, é que chegou num caso mais severo. Então, assim, é o caso, por exemplo, da estafa, que a pessoa realmente surta, né, ou estafa psíquica, ou estafa física, ou quando ela já se vê como a pessoa está vivendo a vida dela, mostra um desinteresse, uma fuga à vida de modo geral, já está totalmente inadaptada. Então, assim, eu vejo que quando a pessoa realmente já jogou a toalha, sabe? É um nível máximo de autodesrespeito, que pode chegar até o caso, ao topo do autodesrespeito, ao autossuicídio, né? E, então, eu vejo que tem que acompanhar esses danos. O que eu acho que é mais inteligente é você reparar os danos mais sutis que você já está cometendo, que na avaliação do dia a dia, então, por exemplo, assim, você está vendo, por exemplo, no meu caso, no passado lá, eu estava vendo que eu estava sendo pouco útil no trabalho. E aquilo me causava um mal-estar, não estava gostando de me ver pouco útil no trabalho. E eu falei, nossa, mas eu não quero continuar assim, eu quero mudar essa situação, como é que eu posso fazer? Comecei a tomar atitude, tomar a frente. Falar, o que eu posso ajudar, sei o quê, comecei a correr atrás das coisas. Já começou a melhorar. A autoconflito em relação àquilo. E aí eu vi que a situação deu uma ajustada melhor. Então, ou seja, mas agora se eu ficasse 10 anos naquela situação, estou ruim, não está dando certo, estou sendo inútil, e aceita. Fica naquilo por 10 anos, por exemplo. O dano que aquilo vai dar, por exemplo, no futuro de pensar assim, nossa, olha a perda que eu deixei ocorrer na minha vida. Olha quando você faz o balanço, né? Você fala, poxa, aquilo ali eu não queria ter acometido aquele erro, mas acometi e deixei ocorrer. Então, o que você pode evitar? Se já tem um dano menor, evite um dano maior. Percebe, já diagnostica. Entendeu? Eu acho que o mais inteligente é fazer isso. André? Sim. Ricardo, só para aprofundar um pouco esse conceito de refratariedade, e eu vejo até na exemplologia, você traz aqui do desperto e do serenão. E para eu entender quanto ao seguinte aspecto, se a autoimperturbabilidade do serenão, ele também manteve a essência ali da autorrefratariedade, ou ele abandonou isso? Porque existe aquele exemplo, aquela condição que o professor Valdo comentou, que a primeira vez que ele escutou falar no serenão, ele estava lá no viaduto do Chá, em São Paulo, em ambientes extrafísicos, e que as pessoas, as consciências, estavam debandando, falando, olha, vamos embora porque o serenão está vindo. Então, quer dizer, o ambiente positivo do serenão, ele cria uma refratariedade, né, perante as outras consciências que se sentiam incomodadas com aquele nível de referência, né, de saúde, em que elas tinham um choque perante a sua imperfeição. Então, isso em si já cria uma refração. E aí eu queria justamente entender se, quando você colocou o teu caso lá, que você foi refratário numa projeção, aquilo foi uma atitude, vamos dizer assim, mas foi uma ação, mas não é uma condição de defesa que nem você colocou, que nem o desperto ele tem já, mas ele acolhe, que foi uma atitude diferenciada, não é? Ou seja, houve uma informação a mais de acolhimento naquele campo de energia,
que poderia não ser, mas ali você viu que esse foi espanto. Você falou, olha, esse campo, além de ser refratário, ele é acolhedor. E esse foi um diferencial que você trouxe, pelo que eu entendi. E aí, quando a gente vê essa história da autoimperturbabilidade, a gente manteria essa essência ou teria que ressignificar essa essência de refratariedade? Então, mas só para te corrigir, lá na experiência que eu tive de extrafísico, não teve autorefratariedade, teve repulsão, antagonismo, da minha parte. Aquilo, então, não se considera refratariedade? Não, aquilo não é refratariedade, porque eu não estava buscando ali a autodefensividade sadia. Foi patológica. Eu não queria atender vocês, eu queria ter repulsa. Sim. Entende? Ali, só para deixar claro. E no caso da dinâmica, ele foi um exemplo de mostrar a autorefratariedade positiva. Como é que isso funciona? Que a pessoa ela consegue se defender para que ela possa manter a homeostase, porém ela não deixa de acolher as consciências. É essa que é a diferença. É que eu só estou colocando, é por isso que tem que ver os conceitos, porque quando a gente olha na ciência, refratariedade ela não tem nem positivo ou negativo. Sim. É esse que era o ponto. E você está colocando, então, é isso que eu queria entender. Quando você está colocando uma autorrefratariedade, você está colocando explicitamente que é cosmoético. É isso. Porque eu percebi assim, que tanto... percebe, é que olhando o processo da ciência, eu posso ter uma refração independente se é bom ou ruim. Não, porque, assim, e você, no caso, está colocando que é cosmoético. Quando eu estava estudando, tanto o termo autodefensividade e autorefratariedade, ambos podem, segundo a Consciologia, pode ser anticosmoéticos. Isso, exatamente. Aí, no caso, porque assim, qual que é a diferença quando é cosmoético e quando não é? Quando você está se protegendo e você não quer assistir os outros, e quando você está se protegendo para manter sua homeostase, mas você quer assistir os outros. Essa eu vejo a diferença. É isso que eu fiquei com dúvida quanto à classificação do desperto. Como você não colocou cosmoética aí, se o desperto ele pode ser refratário e não ser bonzinho, do ponto de vista, olha, eu não estou pensando o que é o melhor para você, mas eu estou realmente me defendendo. Essa é a minha dúvida. Entendi. Pela sua definição, pelo teu exemplo, se aí entra cosmoética ou não. Então, aqui eu estou colocando assim, dentro do ideal da evolução, dentro da ideia de resiliência, que, por exemplo, vamos pegar o caso aqui, que o pré-serenão, como ele não alcançou ainda a despeticidade, ele cai muito, ele sofre muito, e aí qual que é o melhor que ele pode dar nesse nível evolutivo dele? É esse autossurgimento, essa revitalização, ele voltar. Essa é a condição do pré-serenão. O desperto, ele já consegue manter a maior parte do tempo, ou totalmente, dependendo do nível de especificidade, em pé. Ele não cai mais, ele não é rebatido por causa das vivências difíceis, por causa da assistência que ele faz. Então, ele consegue já dominar essa ideia de autoefeteridade mais evolutiva. Ele usa aquilo de um propósito mais evolutivo. Porque se você pegasse a autoefeteridade por si só, sem mensurar a condição de desperto, poderia ser utilizado para não ser evolutivo. Nesse caso do desperto, teoricamente, nos conceitos, seria o uso mais evolutivo. Aí, do caso do serenão, ele já consegue, ele já domina a autoefeteridade há milênios, e ele agora já consegue estar numa condição de imperturbabilidade, que é o nível máximo, que é o quê? O desperto, ele ainda pode sofrer, mesmo que menos, que algumas situações. Ele ainda pode sim sentir um pouco mais de impacto em algumas questões. Então, há ainda como diz, pelo meu entendimento, ainda há devido à falta de desenvolvimento de alguns atributos do desperto, ele ainda tem algumas lacunas, tem alguns aspectos ainda que pode ser brechas ainda. Então, o serenão, pelo entendimento, ele já não tem mais essas brechas, desenvolveu todos os atributos possíveis para que ele consiga, em qualquer ambiente, seja o mais patológico possível, ele estar ali totalmente em homeostase. E não há, pelo que eu entendi, uma faísca de perturbabilidade. Não mexe com nada com ele. Então, eu pegando exemplo do caso ali daquela vivência que eu tive na dinâmica de especificidade, de ver aquela barreira imensa, para mim seria uma pequena exemplo do que seria o holopensene de um serenão, no sentido de imperturbabilidade. Eu não conseguia de modo algum mexer naquela barreira. Com o meu potencial energético, com as minhas qualidades, aquilo para mim seria não teria como fazer ajuste, eu não poderia mudar nada, eu não conseguia. Para mim era impossível. Foi a primeira vez que eu vi numa dinâmica um campo, uma barreira energética que eu não conseguia furar, porque várias outras ao longo da minha vida,
que eu fui vendo, tinha alguma coisinha, você ia para o lado ali, furava, você ia para outro, você, dependendo do jeito que você mexia com a energia, você via que tinha furo. Ali eu não achava nenhum. Então eu penso que, de associação assim, penso que o campo, eu pensei no serenão, essa questão da imperturbabilidade é porque, imagina, todos os tributos possíveis foram desenvolvidos. Então, como aquilo vai ser, a dificuldade daquilo ser, né, causar um efeito, né, vulnerabilidade, né? Então, é o que eu entendo. Não sei se eu te esclareci aí. Você quer fazer pergunta, por favor? Está ligado? Tá, né? Tá. Na página 23, na sindromologia, pode falar sobre a autocura da síndrome da vitimização? Tá. Aqui a ideia é o seguinte, porque quando você está desenvolvendo a autorresiliência, você então está, de certa forma, fomentando todos os dias ter uma força consciencial maior impressa todos os dias. Então, você tendo essa força todos os dias, fica totalmente dispensável você se vitimizar com qualquer coisa. Porque se você está forte, eu já percebi isso em alguns momentos de extrapolacionismo meu, quando eu estava no auge da minha homeostase, eu me senti uma força tão grande, foi a primeira vez que eu vi que eu não sentia medo de nada. E eu falei assim, nossa, é isso então que é um nível alto de homeostase, que o medo não existe. Eu nunca tinha percebido a sensação de não ter medo. Porque geralmente no nosso dia a dia, nossas dramatizações, nossas vitimizações, é porque o medo está fomentando o tempo todo. Então eu vejo que quando você alcança esse nível mais elevado de homeostase, até a questão de uma autocognição mais expandida, o medo perde a utilidade, ele não tem mais eficácia. É como se o medo tivesse utilidade para o bicho, para o humano. Mas para a consciência determinada evolutiva, ele é totalmente inútil, ele não serve para nada. Então aí fica totalmente sem fundamento, sem uso, a questão da vitimização. Aquilo para você não tem serventia. Porque a gente no passado pensa assim, a vitimização ela tem um modo de sobrevivência. Você usa aquilo para poder, então, de algum modo, se defender, se proteger ou conseguir ajuda. Agora, se você tem todos os recursos, você está forte, tem atributos, tem trafores, está tudo em uso. Para quê? Você tem tudo. É a questão da autossuficiência evolutiva. Para que você vai precisar se vitimizar, entende? Então, eu vejo que isso é descartado. Eu acho que é por aí. Obrigada. Assim como outras pessoas, eu tenho muitas atividades. Trabalho, eu estudo, voluntário, cuido de casa. E o estresse parece que é uma coisa meio inevitável, né? Nesse caso, o que você recomenda? Assim, além de me organizar e tentar cortar o que for possível, pelo que eu entendi, talvez adotar, como você fez no seu trabalho, de tornar essas atividades mais uma oportunidade evolutiva, seria isso? Eu acho que o principal que eu vejo que é importante fazer no primeiro momento é a autoconscientização dos estresses. É você fazer uma autoavaliação dos estresses que você vive no dia a dia e classificar quais realmente apresentam, têm características de estresse negativos e quais são evolutivos. Foi primeiro ter esse discernimento. Para quê? Para você começar a ver o que não presta mais e começar a cortar. Então, se você está vendo que na sua avaliação, tais ações, tais situações são estresses negativos, por quê? Porque os efeitos deles são negativos. E aí, então, eu vejo que isso para mim não me faz bem mais e você tomar a decisão. Você quer isso para a sua vida ainda ou você quer continuar alimentando isso? Primeiro, fazer essa ponderação. Fez a ponderação, começou a fazer o descarte, você tomou essa decisão, aí começa no segundo movimento. Eu vivencio estresses evolutivos. Estou valorizando esse estresse evolutivo. Uma segunda tomada de decisão. Quero investir mais nisso? Então, aí correr atrás de atividade, de ações, de que for necessário aí para poder incentivar, estimular a ter mais estresses evolutivos. Porque aí você vai estar para qual que é o objetivo final? Eu quero sair da minha condição talvez mais patológica, mais pasmaceira, e eu quero algo melhor para mim. Eu quero estar numa situação diferente, onde eu consiga talvez ampliar meu nível de conhecimento em relação a mim e ter uma atuação muito mais avançada, muito mais sadia de interassistência com os outros.
Então, se você toma essas duas tomadas de decisão para seguir um caminho diferente, aí eu acho que é por aí que tem que começar. Entende? Eu acho que faz essa avaliação primeiro, que eu acho que a autoconscientização acho que é o passo principal, passo inicial. Na fatologia, Ricardo, página 23, quinta linha, quais são os autotrafores essenciais na resiliência evolutiva? 23, quinta linha. Então, aqui, alguns é que eu coloquei que eu acho que são diretamente relacionados, que é autodeterminação, autoperseverança, autorrefratariedade, autossuficiência e estofo autoevolutivo. Eu colocaria como os principais esses 5. Você quer talvez destacar algum, explicar um pouco mais, algum que você acha talvez fundamental? Para mim, o que é o meio chavão isso, mas para mim eu acho que é o mais fundamental, assim, que partir dele vem os outros. Se dele não vir primeiro, eu acho que fica difícil os demais. Que é a questão da autodeterminação. Porque a autodeterminação ela mexe com a vontade. Se você não trabalha com a vontade, o resto fica difícil. Então, eu acho que é o primeiro para me mexer. E depois, a tendência que eu percebi de um segundo momento que você já consegue ter uma vontade mais mediana, que você sustenta essa vontade para poder seguir em frente, aí vem a questão do continuismo, que é a questão da autoperseverança. Eu vejo que a questão do estofo depois vem em seguida, depois vem a autorrefratariedade e, por último, a autossuficiência. Eu colocaria nessa ordem de desenvolvimento. Beleza. Na sinergismologia, página 23, quais são os significados de força construtiva e confluência evolutiva? Na sinergismologia. Espera aí. Aqui? Tá, achei. Na verdade, se refere a dois, né? A dois sinergismos. O primeiro, onde tem a expressão força construtiva, e o último, também com a expressão confluência evolutiva. Se quiser falar dos dois sinergismos, para ficar completa... Então, o primeiro aqui, sinergismo, força construtiva, pacificação íntima. Pelo menos no meu passadão aí, eu acho que eu investi muito na questão da força destrutiva, que é você tentar impor a sua consciência de modo belicoso, né, agressivo. Então, seja através das guerras, seja das lavagens cerebrais, das doutrinações do passado. Então, pela força destrutiva, você, consequentemente, óbvio, você não consegue uma pacificação íntima. Você consegue interprisão, você consegue autoconflitividade. Então, o caminho agora que eu estou vendo, que nesse desenvolvimento dessa autorresiliência, nessa mudança de paradigma, vem a força construtiva, né? Que é pensar, por exemplo, mesmo que você não tenha remuneração disso, você na Comunex avançada, quando você estava na intermissão, você intermissivo, possivelmente ali você estava manifestando uma força construtiva, porque você estava num momento de balanço, de avaliação do que já passou e de um grande otimismo, de felicidade, de pensar no que você poderia fazer daqui para frente a partir do curso intermissivo. Então ali veio uma força construtiva. E aí a hora que você pensa em vir para a vida intrafísica, embora você estava com todo aquele otimismo, o fato de haver a restringimento intrafísico, aquilo, de certa forma, dá um banho de água fria naquela sua força construtiva, porque você vai perder os cons magnos, os cons mais avançados que você estava na intermissão. Então, a tendência é você manifestar mais como um bicho, e é principalmente no nosso nível evolutivo. E aí, aquela força construtiva dá uma apagada. Então, você vai ter que recuperar ela ao longo da vida. E aí que é o desafio nosso. Então, assim, é como você aplicar várias ações na vida intrafísica que são mais positivas para que você consiga alcançar uma homeostase. Então, ou seja, como é que eu vou tratar bem mais o soma, o energossoma, a psicossoma, o mental soma, para criar uma homeostase e, a partir disso, gerar o efeito da pacificação íntima. Entende? E aí, nessa relação dessas duas questões, elas ajudam na resiliência. Porque com força construtiva e pacificação íntima, a sua tendência, a sua técnica de viver, seu modo de viver, ele vai ficar muito mais funcional. Então, ajuda na resiliência ao estresse evolutivo. A outro sinergismo, predisposição prestimosa e confluência evolutiva, é que eu percebo num movimento inverso, quando você alimenta predominantemente estresses negativos,
você tende a se predispor mais para ajudar. Porque se você tem autoassédio, você está em autoconflito, você não está bem consigo mesmo, naturalmente você não está bem com os outros, então você vai não se dispor nem para evoluir, nem para poder ajudar os outros. A tendência é essa. E aí, com isso, você trava. Em vez de ser aquela evolução dinâmica, você vai estar criando barreira, vai criar obstáculo nesse processo. Nesse caso aqui, quando você já trabalhou alguns aspectos, você já denota algum nível de predisposição pretimosa, a questão da confluência evolutiva ocorre, que é, por exemplo, o amparador entra em contato com você, você dá apoio e você, como diz, você aceita os encargos, as tarefas que ele está sugerindo, você vai fazer daquelas tarefas, assiste umas pessoas. É como se você entrasse no fluxo das coisas que precisariam ser feitas. Então, ou seja, isso mostra que durante esse movimento de você estar com predisposição pretimosa e confluência evolutiva, que você está conseguindo ter um certo nível de autorresiliência ao estresse evolutivo. Porque daí, no conjunto, você mostra que você compreendeu mais a dinâmica da evolução consciencial. Todas essas interações, todas essas adversidades que são comuns, e daí a coisa melhora. Isso. Então eu vejo que essa relação é que entender que quando você alimenta estresses negativos, você acaba dando fomento, incentivando a construir obstáculos, barreiras, na sua evolução pessoal até grupal. Então, quando você permite entender como as coisas funcionam, que é compreensível essa questão das diversidades, que eu vou me adaptar a isso, e aí você se coloca mais, se predispõe mais a ajudar, essa confluência vai existir. E aí vai ficar menos difícil a evolução. Você vai deixar as coisas acontecerem. Então eu vejo que é por aí. Entrar nesse fluxo, né? E quando, sabe que essa expressão força construtiva me lembrou quando eu li dois itens da perfilologia que às vezes a gente coloca e não para pensar, que é o tocador de obra é o homem de ação, a tocadora de obra é a mulher de ação. Por que o professor Waldo, né, trazia tanto esses dois perfis conscienciais, né? Parece que essa força construtiva aí são esses perfis, né, de conscienciais, né? E isso, com tudo que isso abrange. Binomiologia, Ricardo, na página 23. O segundo binômio, o binômio megatrafores conjugados empregados, megatrafores compostos superados. O Télio Tertuliano quer que você explique isso melhor. O que é uma coisa, o que é outra? Conjugados e compostos. No 700 Experimentos da Consciologia, né, a obra do professor Waldo Vieira, tem uma parte lá, um capítulo que ele fala sobre, por exemplo, megatrafores compostos. Então, só para exemplificar deles, para ajudar talvez um outro. Que ele, por exemplo, se ele coloca lá uma tabela dividida em 3 colunas que tem mini trafor e megatrafor composto. Que é um exemplo que ele coloca, assim, por exemplo, mini trafor acriticismo. Aí mini trafor autocrítico esboçante. Aí megatrafor composto, heterocrítica excessiva. Então, ou seja, a pessoa partiu de um mini trafor que, a partir do mini trafor e do mini trafor, devido a um equívoco na abordagem da consciência, ela acaba gerando um megatrafor composto. Então, por exemplo, em vez dela, ali no caso, ela conseguiu superar o criticismo, de certa forma, vamos supor, e entrou no autocrítica esboçante. Ela poderia entrar numa, sei lá, uma cosmovisão, sei lá, expandisse ali o nível de criticidade dela para um nível maior para ser um megatrafor. Em vez disso, na vida das abordagens equivocadas da consciência, ela consegue transformar a junção de um mini trafor com um trafor em um megatrafor composto. Então, é uma distorção da consciência na forma de lidar, de abordar seus próprios trafores e trafares. Tinha tudo para ser, né, um traço força, acaba indo para um extremo que se torna uma criticidade ácida, excessiva, né? E não assistencial, né, Ricardo? Que é essa.
Então, Essa só é a pegar questão. mais um exemplo Sim. aqui, ó, a pessoa que é a desorganização vai para a auto-organização, da auto-organização vai para o perfeccionismo exigente. Então, aqui, aí vai a linha do megatrafar composto. O megatrafor é a mesma, conjugados, ou seja, se você consegue ter um nível de homeostasia maior, um nível de enfrentamento mais sadio, as realidades e paralelidades, com isso, nesse meio caminho, é natural que você vai empregar mais megatrafores. Porque quanto menos, ao contrário, quanto menos homeostático você está, mais você aplica os trafares e menos os trafores. Você tende a ser mais trafarista do que traforista. Então, aqui no caso, nessa questão da resiliência, a tendência de você utilizar os megatrafores conjugados e aí acabar superando os megatrafores compostos. Então, no caso, por exemplo, a apatia parapsíquica é considerada uma megatrafar composto. Porque a pessoa, no início, ela tem um parapsiquismo primário, vai para o animismo esboçante e depois para a apatia parapsíquica. É uma relação que o Val também coloca lá. Um exemplo. Então é isso. Muito bom. Trinomiologia, página 23. Poderia expandir o trinômio estofo autoevolutivo, autodiscernimento ou maturidade? Tá. Peraí que eu tô aqui. Então aqui é o seguinte, qual que é a ideia? Que assim, nesse caminho assim, de estar desenvolvendo a resiliência, você acaba se confrontando com esse tema de estofo, porque se você vai vendo, bom, se eu ainda não estou tendo um certo nível de resiliência ao estresse evolutivo, pode ser também que está faltando um certo nível de estofo autoevolutivo. Então tem essa associação. Só que eu vejo que não dá para desassociar a resiliência nem o estofo do autodiscernimento da holomaturidade. Porque não adianta você ter estofo, ter resiliência, mas você não tem holomaturidade nem discernimento para usar isso. Então, pegar uma associação de ideia aqui, pega uma pessoa que tem um atleta, um escalador. O cara tem um fôlego físico, um desempenho físico absurdo. E ela usa isso contra ela mesma. A qualquer momento, se ela errar algum passinho na escalada, ela pode falecer. Então, assim, aquilo que você tem de estofo, de resiliência, você está empregando isso evolutivamente ou não? Então, essa é a ideia. Por isso que eu trago a questão da holomaturidade e discernimento. Na página 25, lá na epígrafe Atitudes, esse tertuliano pede que você desenvolva o item 10, desrepressão. Pode exemplificar o fato de embotar ou inculcar sentimentos considerados menos dignos? Pode ser vários sentimentos, né? Você, por exemplo, assim, muitas vezes eu me pego com raiva, né? Sendo muito agressivo, principalmente trânsito, né? E eu não gosto de ver aquilo, eu gostaria de não ser mais daquele jeito, mas ainda me permito, ainda estou me permitindo fazer aquilo, estou nessa fase de reeducação de falar assim, não quero mais estar nessa condição. Se eu tivesse... minha postura é essa, assim, eu quero me reeducar. Então, toda vez que eu for experimentar uma nova situação de trânsito, eu vou tentar me reeducar, até uma hora de eu tentar superar aquela minha manifestação. Poderia agir de modo diferente, poderia, toda vez que eu sentia aquela raiva, aquela agressividade, depois vir em culpa, e da culpa ficar triste, vir entrar em autoassédio, e acabar, assim, desvalorizando todo o resto que eu tenho de bom. Entende? Então, assim, não ia ajudar em nada. Ia acabar que o que é o mais sério que eu vejo dessa conduta é que você não promove a auto-reeducação lúcida. Porque quando voltar a ter vivência, em vez de você mudar a abordagem, pensar, não, peraí, estou aqui repetindo a vivência e vou tentar fazer diferente, para melhor. Aí não, você já, em vez de vir nesse caminho, você vai sentir, lembrar da sua culpa, da mal-estar, do constrangimento de você ter sido daquele jeito, e você entrar em conflito. Quer dizer, você vai perder de novo a oportunidade daquele momento de tentar se reeducar. Então eu vejo que essa conduta de sair da condição da questão da desrepressão é nesse sentido assim, não, entendo a minha realidade hoje, compreendo, estou mais ciente do como funciono, onde eu funciono bem, onde não funciono tão bem, mas eu não vou desperdiçar minha energia, meu tempo sofrendo com isso. Vou usar esse tempo para poder me reeducar, buscar ações no dia a dia para me reeducar naquilo. Então, ao longo do tempo,
quando você fazer uma comparação de 2, 3 anos para frente, bom, a partir daquelas minhas experiências, daquelas reeducações, eu mudei tanto. Agora, se eu não tivesse feito isso e ficar chorando, nesses 3 anos o resultado seria qual? Entende? Eu acho que essa abordagem de pensar assim, o que é mais inteligente evolutivamente e melhor para mim? Que pensar que a longo prazo eu posso mudar, posso melhorar. Eu acho até essa visão a longo prazo. Entende? Eu acho que é por aí. E não só se autocompreender indefinidamente e não fazer nada para mudar, né? Também, me compreendo, eu sei porque que eu reajo assim, mas também não faz nada. E desrepressão também não significa sendo super sincero, super autêntico, mas atrás disso, na verdade, sair dizendo o que quer para todo mundo, dando recadinho. Também não é isso, por isso né, que eu coloquei desrepressão consciencial cosmoética. Isso, esse qualificativo é fundamental, né? Essa desrepressão, mas não é assim, simplesmente saindo. Né, você utilizar o melhor, o máximo que você tem de discernimento, de inteligência, para poder pensar o que para mim funciona melhor no aspecto de autodesrepressão que vai me ajudar a ir para frente. Porque aquela autodesrepressão de cosmoética geralmente não ajuda a pessoa e muito menos as pessoas próximas. Né? Então, tem que avaliar isso. Muito bom. Na fobiologia, página 23, ele está fazendo aqui uma correção que a gente já fez. É recinofobia, né? Faltou uma sílaba, né? Então, ele quer que você aprofunde esse item, por favor. Fica na fobiologia. O entendimento que eu tenho é o seguinte: quando você se predispõe a desenvolver autorresiliência ao estresse evolutivo, você não está com medo de encarar o que vem pela frente, entende? Então, assim, você quer passar pelos estresses evolutivos porque você, mesmo sabendo que vão ser difíceis, que vão ser desconfortáveis, mas no final, e os benefícios evolutivos vão ser muito bons, então eu estou disposto a passar por isso. A questão então mostra essa questão da recinofobia, você vai então descartar a recinofobia, porque do contrário, a pessoa que tem medo desses estressamentos evolutivos, é mais fácil você ficar cultivando estresses negativos, ficar o tempo todo atormentado com isso, porque aí você fica envolvido nos seus emocionalismos, afunda nisso, a longo prazo isso não vai mudar nada, você não vai passar por coisas mais difíceis do que aquilo, vai ficar naquela pasmaceira, naquele emocionalismo mais ou menos conhecido. E fica por isso. Então, eu acho que é mais cômodo, né, ficar alimentando isso, ficar nessa pasmaceira, do que eu ser outro caminho. Então, eu vejo que, no fundo, quando eu, pelo menos, me via assim, quando eu alimento estresse negativo, é uma criancinha dando birra, entende? Eu vejo no meu caso que é a birra. Tipo assim, eu não gosto que o mundo seja assim, então eu vou criar um estresse, uma situação, para que o mundo talvez seja do jeito que eu queira, e aí depois eu faço uma birra, um chorinho e tal, e vou viver na vida, entendeu? É mais ou menos isso que eu sinto quando eu faço isso. Então, o outro não, eu não preciso, quando você vai para o desenvolvimento da resiliência ao estresse evolutivo, você está querendo se tornar uma consciência madura, uma pessoa adulta, não quer ser uma criança mais. Então, acho que essa é a diferença. Estava aqui pensando, eu não lembro se você fala disso em alguma parte do verbete, mas assim, vem essa questão, talvez seja uma questão de alguns teletertulianos também, enfim, ou paratertulianos. Qual é a diferença entre vício em adrenalina e esse estresse? Assim, que as coisas têm que estar sempre, né, eu estou no último minuto, ou tem sempre alguma pressão que pode ser pró-evolutiva, no caso do estresse positivo, mas esse vício em adrenalina de ter que estar sempre, né, com a corda no pescoço, com a água batendo aqui para ter uma ação, para ter um movimento e vai provocar uma mudança. Sim. Eu entendo o seguinte, por exemplo, quando eu me vejo nessa situação de estresse negativo, há aquela força em mim ali e fala assim, não, eu quero sentir raiva, eu quero sentir ódio, eu quero ficar hiper excitado com a situação, há um autoestímulo para você, como se você estivesse indo confronto com a guerra, sabe, indo para a guerra. Então aí naturalmente o corpo vai, produz aquela adrenalina e dá aquela força para poder fazer aquele, como é que chama? Tem aquele termo do teatro, aquela encenação, para ocorrer aquela encenação, né? E agora no caso, aí eu vejo que o próprio organismo entra nessa situação. Agora no caso do estresse evolutivo, por exemplo, nessa situação agora, isso aqui para mim é um estresse evolutivo? Eu tenho que me expor, tenho que falar para as pessoas,
como diz, eu tenho que melhorar minha comunicabilidade de falar o máximo que eu consigo falar. Só que eu não estou produzindo aqui adrenalina, eu hiperexcitado, está pronto para poder, quem que eu vou pegar aqui, entendeu? Eu não estou nesse modo combate, entende? Então, assim, eu acho que é essa a diferença, que eu vejo que as situações onde você vivencia o estresse evolutivo, elas te causam desconforto, te causam incômodo, te fazem repensar ou ajustar algum aspecto seu, mas aquilo não te gera uma hiperexcitabilidade mais confrontativa, mais perturbada. É mais um desconforto que é saudável, é esperado, entende? Eu acho que essa que é a diferença, pelo menos é o que eu entendo. E você vê uma semelhança, assim, uma associação com crise de crescimento. Estresse evolutivo com crise de crescimento? Sim, o estresse negativo... Andam juntos, assim, um pouco. O estresse positivo eu vejo que tem relação direta com situações que você se deixou levar ou ocorreram de forma imprevista, que te trouxeram benefícios evolutivos, que estão te ajudando evolutivamente. Eu vejo mais nesse sentido. Então, ela pode causar vários efeitos. Pode ampliar a cognição, pode causar um extrapolacionismo, pode promover um contato com alguma realidade que você desconhecia, que é mais avançada. Então, ela pode promover vários efeitos. Entende? É por aí. Você já falou aqui um pouco, mas a Esther Tertuliano está voltando ao tema, acho que vale a pena você falar um pouco mais. Página 23, Fatologia, segunda linha, a autovivência do eustresse. Poderia expandir sobre esse eustresse? Qual a técnica prioritária que você tem utilizado para diminuir o estresse negativo e ampliar o estresse evolutivo? Tá. Vou indicar para você, para aprofundar melhor o verbete e o estresse, que é do professor Valdo Vieira, que eu acho que vai te esclarecer melhor do que eu tentar, talvez, te passar o que está ali. Mas, de modo resumido, né, que o estresse é considerado como estresse saudável, positivo, né, evolutivo. E aí o Valdo, nesse verbete, ele discorre um pouco mais sobre o assunto, eu indico você dar uma olhada lá. Agora, outra pergunta sobre... Ele pede que você falasse um pouco mais, você deu, né, a dica de ler. E como é que você amplia o estresse evolutivo? Como é que você no meu caso, que eu estou fazendo, que eu claramente, de forma mais lúcida, eu estou fazendo é nos últimos 5 anos. Que antes desses últimos 5 anos, eu estava assim, mais na vivência da casualidade. Eu passava vivenciando as coisas, algumas eu alimentava, outras acabava correndo. Então, assim, que é correr atrás de coisas que vão me ajudar a crescer. Pode me causar estresse evolutivo, vai me ajudar a crescer. Então, eu comecei com a escrita de verbete, que é o que está me ajudando bastante. Aí, ou seja, escrita de artigo, de livro, ou seja, eu fui no movimento de desenvolvimento da intelectualidade. E ainda estou desenvolvendo isso. Na parte também assim, da autoexposição mais sadia, né? Eu estava mais isolado, mais fechado, comecei a me expor mais. Isso também me causa estresse evolutivo, mas para mim está sendo útil. A prioridade também está sendo agora desenvolvimento parapsiquismo, do animismo. Então, fazendo dinâmica de especificidade, ano que vem estou querendo fazer com mais complementar. Então, eu estou correndo atrás de consimetria, consterapia que eu estou fazendo. Então, assim, eu estou vendo todos os recursos que eu tenho em mãos, são possíveis, para que eu possa, de algum modo, trabalhar com um aspecto meu que está sendo prioritário. E daí me gerar crise de crescimento e por aí vai, entende? As ferramentas que eu estou usando, né? Tatiana? Eu queria que você falasse, Ricardo, da ortopensatologia, porque o professor Valdo fala, né, que a resiliência, toda consciência pode adquirir uma resiliência racionalmente elástica por meio da interassistencialidade cosmoética, né? Como que você vê essa ortopensata e qual a conexão que você fez com o tema? O que eu acho interessante aqui, porque é o seguinte, a resiliência, eu vejo que ela pode ser desenvolvida de várias formas. Por exemplo, como eu estava dizendo no início, o fato de você estar vivendo inúmeras vidas intrafísicas, que cada um com experiências novas, muitas vezes diversas, ela te ajuda no desenvolvimento da resiliência, mesmo que de modo inconsciente. Então, aqui no caso do Valdo me chamou a atenção que, assim, na etapa que a gente está agora, como a gente está aprendendo a fazer interassistência de forma lúcida, através do enriscado de inconsciência lúcida, o epicentrismo consciencial, quer dizer, todos esses modos de manifestação, eu vejo que é um modo assim, que pode dar uma dinamizada no desenvolvimento dessa resiliência. Que antes você aprendeu e está aprendendo a resiliência pela própria vivência da vida intrafísica de modo geral. Mas como dinamizar isso, eu acho que o exercício da interassistência lúcida, que é o movimento de você acolher, acoplar,
encaminhar, atender e fazer esse trabalho de bate-volta entre a consciência e você vai desenvolvendo essa resiliência, porque você vai vendo até onde você está conseguindo ter estufa, até onde não vai, o que precisa ser ajustado ainda. Então, e a gente vê isso nas oportunidades que a gente está dando aula, nas oportunidades de estar em dinâmica, acoplando com o Consex. Então, assim, eu vejo que, pelo que eu entendi aqui, é um modo de você investir. Se quer investir na resiliência de um modo talvez mais catalisador, mais dinâmico, é uma prática, focar na interassistência, né? Na interserilidade cosmoética. Sim. Ricardo, mais assim para vocês poder explorar um pouquinho sobre o aspecto da ProEx, que a gente sabe que a programação existencial, ela tem desafios, né? Ela tem coisas para serem superadas, gargalos, ela exige da pessoa uma superação. E como que você pode ajudar com relação a essa condição de que não há evolução sem estresse? E até aproveitar, encaixar um pouco na voluntariologia e falar da importância do voluntariado e até dosificação que você falou, mas você pode dar um arremate com relação à ProEx. Só pegar a primeira, você falou da relação com o ProEx, né? Dizer, aquela história que a ProEx, ela exige superação. Tá. Não tem como a gente fazer vou programar uma vida e eu não vou superar coisas minhas, eu não vou ter uma dificuldade, eu não vou ter nenhum estresse, entende? Porque dá uma percepção de que na programação você já planejou gargalos e planejou saltos evolutivos. Se não tem graça, vamos pensar assim, né? Na evolução, precisa de ter essa condição desse estresse, que a gente está falando do eu-estresse, que é justamente que eu vou dar um salto, eu vou mudar de patamar, né? Uma coisa que me caiu a ficha quando eu estava estudando esse assunto, e eu também estava escrevendo sobre estofo autoevolutivo, é que assim, quando a gente começa a viver a vida humana, no início a gente não tem noção de o que vai acontecer em cada fase existencial. Porque eu já percebi assim, que tem vivências que são comuns a todos em cada fase existencial, né? Por períodos, por faixas etárias, né? Tem vivências que são comuns. Então, muitas vezes, assim, se você já entra com essa cabeça, peraí, eu já é esperado, eu acho que é provável, mas é um dia que a gente vai conseguir vivenciar isso, de já quando criança, a gente conseguir ter uma noção básica, pelo menos, do que já mais ou menos se espera da vida humana. Então, por exemplo, se você já, desde criança, já tem noção que na fase existencial preparatória, você vai ter a questão do conflito, talvez, com a questão da profissão, com a família, com a questão da própria amadurecimento biológico, das dificuldades que vão ter com isso, da questão financeira. Então, isso aí já sabe mais ou menos o que eu posso me preparar para isso. Porque, por exemplo, nessa vida eu vivenciei de um jeito. Próxima intermissão. O que eu posso fazer na próxima, que além de aplicar a técnica da inversão essencial, quais ações eu posso fazer para me preparar melhor para essa fase existencial? Aí chega na fase executiva. Não, já sei ali que tem a questão, pode ser da consolidação da dupla evolutiva, a questão das GESCONs, TENEPs. Quer dizer, como é que funciona isso também? Como é que eu me preparo melhor para essa situação? Eu acho que a chave, nesse caso, da resiliência em relação à ProEx é a questão da profilaxia. Porque eu vejo que o máximo da resiliência é a saída da condição de adaptação para a questão da profilaxia. Porque aí você já se prepara, já sabe o que é, então você não vai ter sustos, não vai ter preocupações, porque já sabe mais ou menos o que precisa ser feito para lidar com aquelas situações. E eu acho que daqui para frente a gente vai ser possível de fazer isso. Que se a gente já conseguiu, numa idade menor, em relação às vidas passadas, já tomar consciência, já começar a lidar com um pouco mais de inteligência com as coisas, acredito que nas próximas vai antecipar mais ainda. E a gente vai ficar com mais profilaxia. Eu acho que esse é o caminho. No caso da outra pergunta, voluntariado, em relação com a resiliência. Voluntariado. Né? Então, ali é uma coisa que eu já falei em outros vezes que eu defendi aqui, que o voluntariado, muitas vezes o pessoal espera do voluntariado que o voluntariado atenda às suas necessidades, que o voluntariado satisfaça a pessoa. E ela esquece que o voluntariado é trabalho, e trabalho gera desconforto. Então, assim, lembrar que, assim, que ali você vai ser assistido? Vai. Só que você precisa também assistir para poder ser assistido. Não ficar só nesse mecanismo só de querer receber.
Então, no voluntariado, ele vai ter desgaste, vai ter dificuldades, relacionamentos muitas vezes são difíceis, porque não é fácil a Equipex querendo trabalhar com a equipinha, e a equipinha muitas vezes, devido a ranços do passado, seja ranços religiosos, ranços de militarismo, né? Quais foi a linha ideológica de cada um que tem ali no grupo, vai haver esses embates, é normais. E é um momento de atualização do grupo, onde cada um vai se atualizar em relação ao passado. Eu não sou mais daquele jeito, eu não penso mais daquele jeito. Então, essa mexida não é agradável. Então, faz parte da instalação das instituições consciências essa atualização, esse ajuste em relação aos seus elos do passado. É formar novos elos. Então, eu vejo que, nesse momento, é necessário se adaptar aos desconfortos que vão existir e não deixar de trabalhar. Não fazer interrupção dos seus trabalhos pelo desconforto. Fazer do desconforto um impulsionador do seu trabalho. Quanto mais desconforto, mais eu vou trabalhar. Eu acho que essa dinâmica você vai conseguir ajudar mais. Agora eu sou obrigada a fazer puxar o braço aqui para o meu assado. Tem um verbete chamado zonas de desconforto, que é exatamente nessa linha. Assim, quando eu pensei nesse verbete, é isso mesmo. A gente aguentar algumas zonas de desconforto, né, nesses períodos, né, que a gente está mudando de patamar, para poder dar esse salto. Ele dialoga bem com a sua ideia. Esse teletertuliano quer saber, Ricardo, como é que você trabalha na parafatologia, na página 23, segunda linha, a autossustentabilidade energética em relação a temática toda essa do seu verbete. Como é que uma coisa tem a ver com a outra? Isso até volta ao tema do voluntariado. Onde eu percebi, onde eu tinha um certo grau de autossustentabilidade energética, foi justamente no voluntariado. E quando você está no voluntariado e você assume algumas atividades, seja, por exemplo, eventos científicos, docência, alguns projetos institucionais, quando você mexe com eles, no início eu não tinha essa lucidez. Você está mexendo não é com um objeto, o objeto evento, o objeto docência, está mexendo com um grupo de consciência que está envolvido com aquela atividade, seja com SINS ou com SEX. E aquilo, se você pega o epicentrismo daquilo, aquilo vai para cima de você. Há uma pressão daquele trabalho, há um desconforto das consciências que não estão satisfeitas com aquele trabalho, que não querem aquele trabalho. Então você vai ter que aguentar um pouco daquela situação. E aí que eu vejo assim, que nessa hora você vê o teste da sua autossustentabilidade energética. Você vai ver se você consegue ou não. E aí eu já me vi nas situações que eu me coloquei nesses eventos, nessas situações, eu vi que eu banquei bem, mas esse ano me surpreendeu, porque assim, quando eu tive a estafa e ao mesmo tempo num dos eventos da Cons, que é a jornada, o simpósio de consumetria, a gente propôs uma atividade diferente, uma coisa que nunca tinha feito em evento científico. Mas vamos bancar. E para mim, ingênuo, falei, não, tranquilo, é só bancar a atividade, vamos fazer. E aí eu não tinha passado ainda pela estafa, eu tinha passado pela estafa depois. E eu senti que eu estava sendo muito atacado extrafisicamente, seja em ambientes, em situações interfísicas, de carro querendo me bater, eu tive queimadura no braço no momento lá, que não tinha sentido aquilo ter acontecido. Tive umas coisas estranhas, que para mim foi em relação às outras vivências que eu tive, eu achei que foi mais intensa. Só que eu achei interessante que durante todo aquele período que eu estava sendo atacado, eu não estava abalado nem um pouco emocionalmente. E aquilo me surpreendeu, e eu conversei com a Tatiana e falei assim, olha, isso aqui é extrapolacionismo, não sou eu. O pessoal eu estou sentindo que o pessoal criou uma, chama aquela que o pessoal fala, não é barreira, Capsulamento? Capsulamento. Um polo de função proporcional, né, ao enderataque. O termo oficial é encapsulamento parasanitário. Parasanitário. E aí eu senti que eles tinham extrapolacionado e criado a situação, porque eu achei incrível, porque eu não estava aí vem a autorrefletoriedade defensiva que faz parte do processo. Então, ou seja, dali eu fui ver que assim, quando você se predispõe à atividade que é bancar, mesmo não sabendo, tendo certeza se você tem estofo para bancar, mesmo estofo não só energético, mas estofo de capacidade intelectual, não sei o quê, você ali, o teste vai ser ali, você vai ver. Se você não dá conta, você pede ajuda para alguém e tal, mas eu acho que não dá para cortar a experiência de ver qual é a sua situação em relação àquilo. Então, eu acho que esses testes contínuos, através do voluntariado, das atividades que você assume, vai mostrar a condição que você está. Aí você vai ver o que você precisa melhorar. Entende? Eu acho muito interessante, achei muito interessante aqui na página 24, Ricardo, a sua taxologia, né? Que você traz aqui 10 situações, né, que
talvez em algumas delas, né, uma cariação, por exemplo. Uma cariação é um negócio que assusta, né, o povo aí. E aí você traz o estresse positivo da cariação cosmoética. Também me chamou muita atenção, número 3, autoexposição. O estresse produtivo da autoexposição pública cosmoética. Enfim, você vai trazendo algumas coisas que bem interessantes. Você poderia comentar esse da cariação, da autoexposição, e esse que eu acho muito interessante, dessas neorrealidades, ou seja, então o 8, o 3 e o 1. 1, 3, 8. O primeiro da cariação cosmoética é porque o fato de você se colocar à disposição de modo mais existencial possível que no seu nível que você dá conta. Para participar de uma cariação, você está se colocando numa situação de embate que na teoria não seria agradável, não seria bom, não gostaria de participar disso, mas o fato de você se predispor e com boas intenções e usando o máximo que você tem de habilidade interexistencial. No sentido de limpar, talvez, uma situação, né, desassediar. Eu acho que é um desafio positivo, porque é o seguinte, quantas vezes você vai ter que fazer isso em resgates extrafísicos? Então, se você aprender a fazer isso aqui no extrafísico, você vai se qualificar a fazer no extrafísico. Se você já não fazia esse trabalho, essa função no extrafísico, você pode aprender para exercer nas próximas. Então, assim, como diz, quais momentos da vida intrafísica eu posso aproveitar para desenvolver umas habilidades que eu posso usar na intermissão? Ricardo, só assim, fazendo uma entre parênteses, acho que valeria a pena se definir o que é uma cariação correta, para entrar nesse eu estresse. Bom, o que eu entendo que a cariação cosmoética é você ajudar a partir do momento que há todo um auxílio intra e extrafísico para poder ajudar aquela determinada consciência que está como pessoa-alvo, para tentar esclarecer ela, mesmo que através do impacto de realidade da situação, mesmo que não seja agradável para a pessoa, mas que seja o ideal na cariação cosmoética, que seja uma forma acolhedora, não necessariamente simpática. Ela pode ser antipática, mas ela continua sendo acolhedora. Né, Ricardo? Etades, cariação etades. Então, a cariação cosmoética, eu vejo que as características, ela é antipática, mas ela é acolhedora. Você não vai bater de frente com a pessoa para destruir a pessoa. Você vai para tentar mostrar para ela algo que ela não está vendo, que não é uma realidade sua, é uma visão consensual de mais pessoas, que se ela mudar a forma, o posicionamento dela, ela não vai só ajudar ela, como ela vai ajudar mais pessoas. Então, eu vejo que é esse viés, né? E esse de autoexposição, você falou um pouco também, né? Estresse produtivo. A gente vê, assim, vários neurobiógrafos, Ricardo, que passam muito pela Enciclosapiens, nas tertúlias treino, que eles nunca deram nenhuma aula, nem na sociedade, aí, né? E também dentro da conscienciologia. E às vezes, alguns até não são nem voluntários da conscienciologia, mas a enciclopédia tem esse processo democrático que permite, assim, qualquer pessoa que traga um tema sobre a ótica do paradigma consciencial, escreve, enfim, passe pela revisão, sente aqui. E a gente vê que aquilo é talvez uma das maiores superações da pessoa. Criar muito estresse e ao final a pessoa quer voltar de novo, quer sentar de novo aqui. E o mesmo acontece com 5 cobaias da Cons, entendeu? São exposições que a pessoa não esperaria vivenciar aquilo, porque tem vários temores, né, de a pessoa mostrar coisas que ela se sente constrangida. Só que, no fundo, aquilo vai ser tão bem esclarecido, vai dar uma expandida na sua forma de pensar sobre aquilo, vai te mostrar outras facetas da questão que você não esperava, que vai te causar uma certa euforia, o bem-estar, e você vai ver que valeu a pena, entendeu? Muito bom. Eliane. Pois não. Posso só fazer Não, claro, abro mão do meu último item aqui. Por favor. Tudo bom, Ricardo? Parabéns aí pelo verbete. É um tema de extrema importância. Eu só queria fazer uma contribuição em relação a esse último item aí que você comentou, da cariação, né? Você pegou uma abordagem, uma acepção, mas é importante a gente também deixar claro, e muitas vezes eu acho que nós, na CCCI, não utilizamos esse instrumento adequadamente. Porque a ideia de acariação não é simplesmente focado numa pessoa em que ela vai ser esclarecida. A cariação é quando você coloca cara a cara vários envolvidos, pelo menos 2 partes, onde há uma certa dúvida sobre algum fato que foi ocorrido e é necessário um esclarecimento a partir das diferentes versões ou complementações
para que se tenha um discernimento maior daquela situação. E, normalmente, o que a gente vê na prática, não todos os casos, mas com uma certa predominância dentro da CCCI, e a gente tem que fazer essa autocrítica, né, e corrigir isso, é justamente a cariação que já é um julgamento já pré-definido, né? Ou um esclarecimento para aquela pessoa, mas aí não é a cariação. Pode ser uma tares coletiva para uma pessoa. Ok, vários estão somando, como é, por exemplo, um consim cobaia, né? Uma intervenção e tal, aí sim. Mas a cariação propriamente dita, é importante a gente ressaltar isso enquanto uma técnica dentro da Max ProEx, que é uma técnica importante na Max ProEx, é justamente o esclarecimento para todos, não só os envolvidos, mas para quem está de fora, mas que por algum motivo tem uma responsabilidade diante daquela situação, dos fatos, onde vai então se colocando, fazendo até muitas vezes uma confrontação entre as percepções ou para-percepções dos envolvidos, para que se chegue a um consenso. Tá? Então é importante deixar isso, porque às vezes a gente trata a cariação como já um esclarecimento só para a pessoa, e não é. Ela é com esse objetivo de... No mínimo duas partes. E clarear. Por isso a cariação, quer dizer, colocar cara a cara. Porque eu estou falando A, o outro está falando B, e talvez não seja nem A nem B. Seja um misto aí desses dois e tal. Professor Losch, obrigada pelo seu esclarecimento. Concordo, viu, Losch? Professor Ricardo, muito obrigada pelo verbete, pelo tema. Você viu que pelo debate, pelas perguntas, né? Você pode continuar escrevendo muitos outros verbetes sobre essa temática e outros temas que a gente sabe que... Qual é a sua meta mesmo? Você falou que... Não tem meta não. Só para brincar com ele, que a gente está falando de 1000 verbetes, né? Mas falando sério, continue escrevendo, a enciclopédia aguarda aí seus próximos verbetes. Agradecemos muito a vocês, tertulianos presentes, aos teletertulianos com as perguntas, aos paratertulianos, a equipe da Enciclosapiens de apoio, a equipe do tertuliário, e vamos aos nossos convites assistenciais de hoje. As pontuações da tertúlia de hoje são 35 assinaturas no livro de presença, 9 perguntas presenciais e 19 perguntas enviadas online. O título do verbete de amanhã é Autacertometria. A especialidade é autocompletismologia. A verbetógrafa é a professora Malu Balona. Agradecemos a presença e a participação de todos. Desejamos uma ótima tarde e até amanhã.